Tá, em relação ao padrão adapter, eu vou fazer aqui um overview bem rápido, só porque já tem um vídeo lá e tudo, mas a principal função dele é a gente conseguir criar uma adaptação entre modelos diferentes. Então, o primeiro exemplo que foi exibido aqui foi a gente ter, por exemplo, um sistema que fornece dados em XML, a sua aplicação que faz algum processamento desse XML aqui que foi lido, e depois manda esses dados para um outro sistema que só entende JSON. Então, nesse momento, você começa a enfrentar problemas, porque você está lidando com XML. Então, você vai ter que converter esse dado para JSON. Nesse caso aqui, o padrão que a gente pode usar é o adapter, que a gente consegue fazer um adaptador que vai converter o dado que está em XML para JSON, e você consegue plugar isso aqui de maneira que a comunicação ela consegue ser feita de maneira eficiente. Tá? Então, da mesma forma como a gente viaja e tem que lidar com uma tomada diferente, ou quem tomada 2 pinos para 3 e você tem que colocar um adaptador para uma tomada daquela no padrão americano, do mesmo jeito o padrão adapter funciona. Então a gente tem que fazer uma adaptação, e aqui está a estrutura do padrão, para poder ser compatível com um serviço que é diferente do que a gente está lidando. Tá? Então, nesse diagrama aqui a gente consegue enxergar, deixa eu abrir aqui o marcador, a gente consegue enxergar um cliente que acessa um método de uma interface e o cliente não conhece detalhes sobre a implementação. Tá? O cliente conhece aqui, lida diretamente com a interface. Nessa interface, você tem a implementação dela sendo feita pelo adapter, que é o nosso adaptador. Então, é como se fosse um plug de tomada, tá? É um adaptador que fica intermediando a comunicação com o serviço que a gente quer adaptar. Tá? Então, esse serviço que a gente quer adaptar aqui é justamente esse service. Então, esse número 3 aqui. Esse service, ele não tem inicialmente compatibilidade com o que o cliente deseja. Então, por exemplo, imagine que esse service aqui é aquele carinha que recebe aqui um JSON. E o cliente, ele só entende, ele só manda aqui XML. Então, esse adaptador aqui no meio é o que vai fazer com que essa comunicação aconteça de maneira fluida. Então, você vai ter aqui o cliente, por exemplo, mandando XML, e esse adaptador vai pegar esse XML que o cliente mandou, vai converter para JSON e vai acionar o método dessa classe service, que é a classe que só entende, que só consegue compreender JSON, por exemplo. Quando eu falo de XML e JSON, é só um exemplo, mas eu poderia ter aqui modelos de dados diferentes, eu poderia ter classes com estruturas diferentes, e esse adaptador que vai fazer essa ligação entre o modelo que o cliente entende, que é um, com o modelo que o serviço que você quer se integrar entende, que são modelos diferentes, incompatíveis de início. E essa incompatibilidade pode ser por conta da estrutura, pode ser por conta de tipos que são utilizados, pode ser por conta de N fatores. E aí, como é que funciona o adapter? Você tem aqui dentro da classe adapter o adaptee, que é o que está sendo adaptado, que é justamente o serviço que inicialmente ele é incompatível com o cliente. Então você tem isso aqui como uma composição dentro da classe adapter. E temos o método que vai ser chamado, que é justamente o que o cliente quer acionar. Então, por exemplo, se o cliente quer chamar o método enviar mensagem, e esse método é disponibilizado na interface, esse método será implementado também na nossa classe adapter, que vai implementar essa interface, e dentro da implementação desse método, você vai ter aqui toda a lógica de conversão. Então, ó, esse service, nesse exemplo aqui, ele recebe um special data. Esse special data vai ser criado dentro do método que está aqui no adapter. Então, a gente tem um método para converter o data que foi passado aqui pelo cliente para o special data, que é o dado que esse serviço consegue interpretar, que esse serviço consegue enxergar. Aí você retorna aqui a chamada, ó, adaptee, que é o service method, passando aqui o special data. E aí fica fácil de você conseguir enxergar e fazer essa integração. Então, o adapter nada mais é do que um intermediário aqui que vai fazer a conversão do modelo que o cliente entende para o modelo que o serviço que você quer chamar entende. De maneira totalmente desacoplada, sem fazer ligação direta entre o cliente e o serviço,
e sem alterar tanto o código do cliente como o código do serviço. Legal? Então, esse de fato é o principal propósito do padrão Adapter. Tá? Deixa eu mostrar aqui o exemplo que foi publicado lá do padrão, para vocês poderem enxergar isso na prática. Deixa eu abrir aqui. Então, um exemplo prático aqui do Adapter seria você ter aqui, ó, essa brincadeira aqui, tem até uma figura que explica melhor. Aqui, ó, essa brincadeira de adaptar e tentar fazer com que a gente se comunique com um serviço que só enxerga um tipo de forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um buraco redondo, tem um cilindro que cabe naturalmente naquele buraco e tem um retângulo que poderia caber naquele buraco, desde que a gente consiga adaptar ele. Tá? Então, é o que é feito aqui. O buraco redondo, ele tem alguns dados, como por exemplo, o raio daquele círculo, né? O raio daqui dele. E temos o nosso cilindro redondo, que também vai ter um raio. E esse modelo aqui, esses dois modelos, eles são compatíveis. Tá? Então, não teria problema nenhum em fazer a integração aqui entre os dois. Tá? Porém, esse outro modelo aqui, ele é incompatível. Porque ao invés de raio, ele tem o EDIF, ele tem a largura. Então, a gente tem que fazer uma adaptação para que eu consiga pegar e medir qual seria o raio correspondente dessa forma, com base na largura dele, tá? E aí a gente tem a fórmula aqui, tá? Para calcular o raio com base na largura do nosso retângulo, ok? Então, como é que isso seria feito? Nós criaríamos um adapter chamado SquarePeg Adapter, é o nosso adaptador para o quadrado, no caso, né? Esse adaptador vai ter uma instância da classe SquarePeg e dentro dele vai ter um método getRadius, que é o getRaio. Nesse getRadius, a gente vai usar os dados do SquarePeg, como o EDIF, que é a largura, vai multiplicar ela pela raiz de 2 e dividir por 2 para conseguir calcular o raio com base na largura do quadrado. Então, o quadrado em si, que inicialmente ele era completamente incompatível com as formas cilíndricas aqui, ele vai passar a ser, porque a gente pode usar esse adaptador para calcular um raio com base na própria forma do quadrado. Okay? Então, é esse exemplo que é mostrado aqui. Nós temos no main a criação das nossas classes, e aí temos aqui o método fets, que vai verificar se aquela classe cabe na outra forma. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá um buraco de raio 5 e tenho um cilindro de raio 5, eu verifico, será que o cilindro vai caber nesse buraco? Se couber, eu digo que sim. E aí depois eu vou criar dois quadrados aqui, um de tamanho 2 e outro de largura 20, e vou verificar se o buraco que é redondo cabe, se ele fits o quadrado pequeno e o quadrado grande. Tá? Então, se a gente rodar aqui esse exemplo, vocês vão ver que no exemplo aqui dos cilindros, nós temos o cilindro, ele fits, ele cabe no buraco. Então, o cilindro aqui, esse cilindro aqui, ó, que foi criado de raio 5, ele cabe no buraco que tem também o raio 5. O quadrado que tem o tamanho 2, a largura 2, ele cabe no buraco de raio 5. Porém, o quadrado que tem a largura 20, ele não cabe no nosso buraco que tem apenas o raio 5. Então, a gente conseguiu usar uma forma quadrada para comparar, né, para atribuir ela aqui, ó, como parte de uma atribuição que fez aqui, ó, que originalmente foi feita para formas redondas, porque a gente conseguiu adaptar através do SquarePeg Adapter e fazer essa comparação. E aí você pode se perguntar, mas como é que a gente conseguiu fazer isso? Né? Porque o fits, ele recebe uma forma redonda, uma round peg. Só que o quadrado não é uma forma redonda, o quadrado é um square peg, tá? Só que uma vez que a gente vai criar aqui um adapter, o square peg não herda de ninguém, tá? O square peg é uma forma quadrada, só vai ter aqui a largura. Vai ter aqui a largura e a área do quadrado. E aí, o SquarePeg Adapter é o que vai fazer a adaptação, é o que vai receber
as informações aqui, vai receber uma instância de SquarePeg, como vocês podem ver aqui, e vai retornar algo compatível com uma RoundPeg. Então, aqui que está o grande pulo do gato. O SquarePeg Adapter nada mais é do que uma instância da RoundPeg, ou seja, ele estende a RoundPeg e ele converte, ele recebe como entrada um quadrado e retorna, já que ele é uma própria instância disso, a lógica de um círculo. E aí é tanto que a gente consegue implementar esse método getRadius aqui, calculando qual seria o raio correspondente a esse quadrado. Tá? E aqui está o resultado. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue receber um modelo e converter para outro, fazendo essa compatibilidade entre dois modelos que inicialmente eram completamente incompatíveis. Okay? Esse é o grande objetivo do adapter. Tranquilo, gente? Ficou claro para vocês? Tranquilo, professor. Por enquanto tá de boa, pelo menos. Maravilha. Tranquilo, professor. Então, vejam que o adapter é um padrão super simples, tá? Não tem muito mistério. Vamos, então, começar aqui com o proxy. Tá? Proxy já é um pouquinho mais complicado, mas também não é lá essas coisas. É um padrão muito usado em alguns frameworks, como, por exemplo, Spring. Tá? Se vocês já tiveram a experiência de usar Spring Boot, ou até mesmo JVE, tem muito exemplo lá que usa o proxy. E a ideia do proxy é você ter uma instância que ela não vai apontar diretamente para o objetivo final. Você vai ter uma espécie de intermediador daquela instância para algum propósito. E aí você pode se perguntar, mas parece muito com o adapter, né? A ideia do proxy. De certa forma parece porque você vai ter um componente que está ali no meio, intermediando a comunicação entre dois componentes, porém ele tem um propósito completamente diferente. A ideia do proxy é trazer ou uma saída alternativa, ou algum comportamento que seja que dependa de alguma entrada para poder funcionar, ou simplesmente uma checagem de segurança, ou um cache para você poder não acessar já o serviço que vai custar mais tempo você fazer aquele acesso. Então, o proxy está ali no meio para poder fazer aquele controle, aquela intermediação, tá? Entre dois componentes que vão se comunicar. Então, por exemplo, se você cria um proxy de cache, você faz com que aquela chamada que iria até o destinatário não precise ir sempre, porque se você acabou de fazer a chamada, você pode, por um tempo, manter aquilo em cache e retornar a informação diretamente do proxy, sem precisar bater lá no destino. E aí, qual a vantagem disso? Se o destino está em um endereço remoto, que pode demandar um tempo maior para você ter acesso àquela informação, porque quando você consulta uma API externa, ela vai fazer o quê? Ela vai bater lá no banco de dados local daquela API, vai pegar aquela informação, fazer a consulta, recuperar, transformar para JSON, por exemplo, e retornar para você. Então, ao invés de você fazer todo esse trabalho de ter que bater lá no destino, se você cria um proxy de cache, você vai uma única vez, e depois que você pegou aquela informação e não houve alteração naquela informação, não precisaria você ter que ir lá de novo pegar aquela informação. Você pode simplesmente recuperar isso do cache. Então, o padrão proxy, ele serve muito para isso. Você vai ter uma interface que é compatível com a interface do serviço final, só que ela vai ser proxiada, ela vai ser intermediada por esse proxy, que vai ter como atividade ou fazer cache, ou fazer controle de acesso, ou fazer qualquer outra coisa que você queira. Então, note que o propósito dele é bem diferente do propósito do adapter. Enquanto o adapter ele visa converter um modelo que é incompatível com outro, o proxy ele visa fazer alguma ação dentro daquela comunicação, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais aqui qual é a ideia por trás do proxy. Então, o proxy ele é um padrão estrutural, tá? E aí a ideia dele é que você forneça um substituto para um objeto em determinado momento do tempo. Então, o proxy que vai controlar o acesso ao objeto original. Então, você pode, por exemplo, dependendo da entrada, você pode ou não liberar acesso para aquele objeto original. Então, digamos que você tem aqui essa porteira aqui para ter acesso ao seu dado. E se você não fornecer as credenciais corretas, o proxy não vai deixar você entrar. Então, o proxy vai barrar o acesso e vai dizer acesso negado, vai mandar o cara para a página de login, vai mandar para algum lugar. Você não vai ter acesso
ao objeto original. Então, o proxy ele fica lá, ele é compatível com a interface do objeto original, ele mantém as mesmas assinaturas do objeto original, só que quando a requisição chega nele, ele faz uma checagem inicial para poder decidir qual vai ser o comportamento. E aí esse comportamento depende, logicamente, da sua regra de negócio. Então você vai comparar, mas qual foi a credencial desse usuário? Qual foi o token JOT que ele mandou lá no header? Ah, não mandou nada, então eu vou barrar o acesso. Então o proxy pode fazer esse tipo de coisa, tá? Então, esse é o problema, tá? Por que controlar acesso a um objeto? Então imagine só, e aí eu falei agora de controle de acesso, mas você pode também ter o controle de cache, como eu falei anteriormente, tá? Imagine só que você tem lá um banco de dados e você tem um cliente que está fazendo inúmeras chamadas àquele banco de dados. Como sua aplicação vai lidar com isso? Se você tem um cliente só fazendo milhares de chamadas no mesmo segundo, isso com certeza vai afetar o desempenho da sua base de dados e vai consumir mais recursos, vai consumir mais memória, porque cada requisição vai ter que alocar algum espaço de memória na sua base de dados, na sua máquina que hospeda a base de dados. Então você poderia tratar disso através de um proxy. E esse proxy poderia ter algumas ações de segurança, como por exemplo, o mesmo cliente mandou a requisição, 3 requisições em menos de um segundo. Então a gente barra. Não precisa ele ter tanta requisição sendo enviada assim. Vamos limitar a uma por segundo, por exemplo. Um proxy poderia fazer isso. Ou vamos cachear aquela requisição e se ele fizer uma requisição dentro de 5 minutos, ele vai obter os mesmos dados que haviam sido obtidos 5 minutos atrás, evitando que ele bata na base de dados toda vez que ele faça uma solicitação. Tá? Ou, por exemplo, podemos implementar o lazy initialization. O que é que seria isso? Quem usa Hibernate ou Hibernate, como a gente costuma chamar, deve estar habituado com isso. Eu queria perguntar a vocês já viram JPA, Hibernate, tudo mais, né? Até esse momento no curso? Já bem por cima, mas a gente viu já. Pronto. Então, é isso que o Hibernate faz. Ele faz um proxy. Tá? Quando você tem uma classe lá no Hibernate e você tem lá vários relacionamentos, one-to-many, man-to-one e tudo mais, o que é que acontece? Você vai ter um proxy sendo criado e esse proxy ele vai evitar que você inicialize cada relacionamento. Porque imagine só, você tem lá diversos relacionamentos para várias entidades diferentes e você tem que lidar com cada join que vai ser necessário para você poder carregar esses dados. Então, o que, que o Hibernate faz? Ele carrega só os atributos que são específicos daquela classe raiz. Tá? Então, por exemplo, pessoa vai ter endereço, tem outros N dados. Ele carrega só os dados que são dados primitivos da pessoa e os objetos que são os objetos que representam os relacionamentos. O que é que acontece com eles? Eles são proxiados. Então, o Hibernate cria um proxy que vai evitar que esses objetos sejam inicializados logo de cara. Então, o que é que faz o Hibernate? Ele faz um select simples, sem join, só para você carregar aquelas informações básicas da entidade principal e cria os objetos que são relacionamentos como um proxy. E aí o que acontece? Quando você chama lá um get endereço, por exemplo, que é um relacionamento de pessoa para endereço, um relacionamento que pode ser, por exemplo, um one-to-one, e aí quando você dá um get endereço, o que é que vai acontecer? O proxy do Hibernate ele é acionado e ele vai fazer lá o select de endereço com o where naquele ID da pessoa que foi selecionada, e aí você consegue obter os dados do endereço. Então, pode parecer uma coisa simples, super transparente, mas quando você faz o get lá no Hibernate, ele vai atrás de fazer a consulta porque o proxy dispara isso. Então, quando você faz o select pela primeira vez, todos os seus objetos de relacionamento nada mais são do que proxy. Tá? São proxies que vão esperar você fazer alguma ação que demande acesso a eles. Isso é o chamado lazy initialization, ou seja, a inicialização preguiçosa. Tá? Você vai esperar alguém chamar para você poder, de fato, obter aquele dado. E é o mais eficiente, concordam? Porque você não vai precisar carregar tudo logo de cara. Você espera o acesso ser feito para você obter aqueles dados do banco e preencher a entidade que você deseja acessar naquele momento. Tá?
Com o Hibernate também tem a opção de você usar a Eager Initialization, ou seja, você carregar tudo de uma vez só. Só que o próprio Hibernate ele limita o relacionamento Eager para um atributo só na sua classe. Então, por exemplo, você tem 10 atributos, você põe 10 como Eager, o próprio Hibernate vai lançar um warning para você, indicando que não é recomendado que você faça isso. Okay? Porque você vai sobrecarregar aquela entidade, de maneira que quando você fizer a chamada daquela entidade de raiz, por exemplo, pessoa, ele vai ter que carregar lá um monte de relacionamentos usando o join para fazer isso. Então, para evitar isso, e para evitar que fique um atributo nulo, por exemplo, e você não saiba como obter aquele relacionamento, o próprio Hibernate usa um proxy. E quando você faz a chamada lá, get endereço, aquele proxy que não vai ser nulo, ele por baixo sabe como se comportar e ele vai fazer o acesso ao banco e preencher aquele objeto com os dados correspondentes. Ok? Então isso é muito bom, porque você consegue fazer essa integração de maneira transparente. E é assim que funciona. Você tem um cliente chamando o proxy sempre, e o proxy que vai determinar quando o acesso à base de dados será feito. Então o proxy pode determinar o quê? Eu já carreguei esse objeto aqui em memória, não vou ter que ir na base de novo. Eu já tenho isso aqui em cache, não vou ter que ir na base. Ele chamou o get endereço, então vá lá e faça um select para preencher esse objeto endereço. Então, como a gente lida com o ORM aqui, né, com mapeamento objeto relacional, é de profunda importância que a gente saiba como é que acontece essa manipulação por baixo dos panos aí, né, nos bastidores. E é através do padrão proxy que o Hibernate implementa esse tipo de comportamento. Okay? Então, o benefício que a gente tem disso é o quê? É que para o cliente que está chamando lá aquela classe, ele não faz ideia que existe um proxy no meio. Isso aqui é o mais legal. Porque o proxy ele implementa a mesma interface que o cliente acessa. Então, para o cliente é como se ele estivesse acessando o objeto diretamente. Mas não, ele está passando primeiramente por um proxy ali, sem nem que ele saiba que está acontecendo isso. É o que acontece quando a gente faz lá um get endereço numa pessoa. O proxy ele age por baixo e você pensa que está acessando direto o get endereço, mas na verdade você está acessando o proxy do Hibernate que vai ficar encarregado de fazer o carregamento dessas informações lá na sua classe original. Ok? Então, a analogia com o mundo real seria você ter um proxy que vai intermediar a forma de pagamento. Então, quando você você usa um cartão de crédito nada mais é do que um proxy para a conta bancária, tá? Que é o proxy para uma porção de dinheiro. Então, o cartão de crédito ele vai receber a informação que você quer gastar X valor, e esse valor será colocado lá na fatura do seu cartão. Então, no final das contas, o que é que vai acontecer? Você vai pegar o dinheiro e pagar aquele cartão. Então, de fato, o cartão de crédito é como se fosse um proxy para o dinheiro que você tem no banco, e ambos implementariam o método Pay com o valor sendo passado por parâmetro. Então, ambos implementam a mesma interface. É por isso que você não precisa, muitas vezes, andar com cartão e com dinheiro ao mesmo tempo. Você consegue se virar só com o cartão na mão. Você consegue pagar só com o cartão, você consegue pagar só com dinheiro, já que ambos implementam a mesma interface. Tá? Essa é a ideia. Então, como é que é a estrutura do padrão proxy, né? Nós temos o cliente, que vai fazer a chamada. Tá aqui o nosso clientezinho aqui, ó. Temos a interface, que é justamente a interface que o cliente acessa, e aí nesse momento o cliente não faz ideia que existe um proxy, tá? O cliente não vai fazer ideia disso, ele acessa essa interface. E aí essa interface ela pode ser implementada tanto por um proxy, tanto pelo serviço. E aí a gente pode combinar essa chamada aqui, essa instanciação do objeto que implementa essa interface através de um factory. Tá? Então, se a gente usa um padrão factory, um factory method, ou simplesmente um abstract factory, a gente consegue abstrair de maneira que o cliente, de fato, não vai saber se foi criado um proxy ou foi criado um serviço, porque o nosso abstract factory vai fazer essa escolha pelo cliente. Ok? Nesse caso em que a gente usa a interface diretamente, logicamente, quando eu for fazer a instanciação desse objeto,
eu vou ter que definir se eu vou usar o proxy ou vou usar acesso direto ao serviço, ok? Se eu chamo o proxy, o que é que vai acontecer? O proxy tem aqui dentro dele uma instância real do serviço. Então, está aqui, ó, real service. Está aqui referenciado dentro do proxy. E aqui eu tenho os métodos que foram definidos na interface, como, por exemplo, o operation. Esse método ele é definido aqui no proxy também. E o detalhe é que ele pode também chamar outros métodos internos, como, por exemplo, o check access. Então, se passar no check access, chame o operation. Caso não passe no check access, barre o acesso do cliente. Então, o cliente vai tentar fazer essa operação aqui, mas se o cliente não tiver as credenciais que são verificadas aqui no check access, ele será barrado e o acesso ao serviço, ao operation que está aqui no serviço, ele só vai ser feito se ele passar pelo proxy. Então, de fato, o proxy é como se fosse o segurança que está ali na frente do portão, que vai checar as credenciais que foram enviadas pelo cliente. E se o cliente fizer o acesso dele, se tiver o acesso correto, aí sim ele vai obter o acesso ao método que ele chamou. Tá? Então, o cliente não teria que ter um passo adicional. Teria que te chamar primeiramente. Eu vou chamar aqui verificar controle de acesso, para depois chamar a operação. Não, ele chama a operation diretamente. E o proxy que está ali no meio que vai fazer o trabalho de verificar, dizendo assim, opa, você não tem acesso, então barre esse acesso do usuário, ok? Então essa é a implementação do proxy. Vejam como é simples, gente. É uma interface que é implementada por uma classe que contém uma composição para a classe original, muito similar ao adapter. Vejam que é praticamente o adapter, a mesma coisa, só que a diferença é que o fim é diferente, o objetivo é diferente. O objetivo do proxy é intermediar a comunicação adicionando checagens adicionais ou algum tipo de comportamento condicional que vai evitar o acesso direto ao serviço. Enquanto que o adapter não, o adapter sempre faz acesso direto ao serviço, fazendo aquela conversão, aquela tradução do modelo de um para o outro. Okay? Então, no adapter, sempre essa comunicação vai acontecer. Já no proxy, nem sempre. No proxy, você pode ter algum caso em que o cliente não tem acesso, ou você pegou algum dado que está em memória, pegou um dado que está em cache e retornou diretamente isso como resultado da operação que foi solicitada, sem precisar bater lá no serviço, que é o serviço que irá responder originalmente aquela solicitação. Ok? Aqui tem um outro exemplo do proxy. Nós temos aqui uma interface chamada Third Party YouTube Lib, que seria uma biblioteca de terceiros para o YouTube, que vai ter aqui alguns métodos, como método para listar vídeo, para pegar informações de um vídeo, para baixar um vídeo. E aqui nós temos as duas opções de implementação, que seriam a classe cacheada, a Cached YouTube Class, que é o nosso proxy de cache, está aqui. E temos a Third Party YouTube Class, que é a classe original que você tem lá do serviço. Essa classe aqui, Cached, ela vai chamar essa classe Third Party YouTube Lib aqui, para poder fazer as chamadas aos métodos originais, como list vídeos, get video info, download vídeo, etc. Tá? E ela tem como dependência aqui no seu construtor justamente a chamada a essa classe que tem a implementação. E aí aqui dentro do list vídeos, get video info, você pode ter lógicas que vão armazenar os vídeos que foram carregados em cache, aqui dentro dessa própria classe. Então, uma vez que você fez a chamada pela primeira vez, você não precisaria ficar chamando sempre lá a API do YouTube para poder obter esses dados, porque você já carregou esses dados aqui inicialmente. Tá? Essa é a ideia do proxy de cache aqui nesse caso. Ok? Então, temos uma vasta gama de opções de aplicabilidade para o proxy. Tá? Você pode ter a nossa lazy initialization, como eu falei, que aí você evita que um objeto de serviço muito pesado seja inicializado logo de cara com tudo que ele tem de dependência. Você consegue manter a dependência só para o que você realmente quer naquele momento, ou vai carregando isso sob demanda, que é muito mais eficiente. Você pode fazer controle de acesso, tá? Você pode criar um proxy de proteção para você permitir com que o serviço de destino ele só seja acessado se o cliente, de fato, tiver as credenciais para conseguir acessar aquele serviço. Podemos ter um proxy remoto também,
que é uma chamada a um método que vai bater lá num serviço remoto que está distribuído pela rede. Então, isso é muito comum, por exemplo, em AJB, que você tem lá a interface local, a interface remota, e no AJB você tem a chamada remota, que nada mais é do que um proxy remoto, que você chama aquela interface e ele vai resolver aquela chamada através da rede. Outra alternativa é você ter um proxy que vai registrar pedidos que foram feitos, como se uma espécie de histórico. Então você chama aquele serviço e aí quando você chamou, ele registra aquela chamada num histórico, para que você tenha aquele histórico todo disponível depois para você fazer algum tipo de auditoria ou fazer algum tipo de rastreamento no que foi feito anteriormente. Então veja que a gente tem vários tipos de proxy. Ó. Outra espécie de proxy é o proxy de cache, como eu já falei, é quando você quer colocar em cache alguns resultados, principalmente quando vem de APIs de terceiros, porque isso vai envolver rede, vai envolver um acesso que você não controla. Então é muito bom você usar um proxy de cache para manter os dados que foram obtidos pela última vez localmente no seu serviço, em memória, para fornecer isso para o cliente de maneira mais rápida. E por fim, nós temos a possibilidade de usar a referência inteligente. Tá? Então, quando você tem um proxy, você pode simplesmente eliminar o carregamento de algumas dependências que não serão úteis para os clientes. Então, você pode dizer assim, eu sou o cliente X, eu quero usar só a raiz desse objeto, eu não quero seus relacionamentos, eu quero só um relacionamento X ou Y, como se fosse uma espécie de GraphQL aqui, né? Você escolhe qual relacionamento você quer montar. Então, dá para você implementar algo do tipo usando proxy também. Ok? Então, vamos ver na prática como é que funciona o proxy. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Tá? Então, o exemplo que eu vou mostrar é justamente esse aqui do YouTube Downloader, que foi introduzido aqui. Tá? Então, nós temos esse exemplo aqui, no qual a gente tem um proxy de cache para acessar o YouTube. Tá? Então, nosso pacote Media Library, nós vamos ter aqui uma classe chamada Vídeo. Essa classe vai ter um ID, um título e uma data. Tá? A data aqui que é dado, ou seja, dos dados do vídeo. Tá? E aí temos o que mais? Esse vídeo é o que vai ser de fato retornado lá nos métodos de listar vídeos, por exemplo, ou de pegar informações do vídeo que contém um ID específico. E aí nós vamos ter aqui a Third-Party YouTube Library, ou seja, a biblioteca do YouTube de terceiros. Então, imagine que isso aqui seria uma simulação da API do YouTube. E aqui nós vamos ter, por exemplo, vídeos populares. Aí teria o esforço de se conectar ao servidor e pegar os vídeos populares. Pega um vídeo que tem um ID específico. Aqui são métodos mais para poder fazer um fake aqui em relação à latência da rede, tá? A gente está simulando uma latência aqui de alguns milésimos de segundo para você poder sentir aquela demora como se fosse no ambiente de chamada real às APIs do YouTube, ok? E aqui tem a implementação desses métodos que foram listados aqui em cima, como por exemplo, getRandomVideos vai retornar esses vídeos aqui, tá? Vídeos aleatórios, vídeo do gato, vídeo do cachorro brincando com a bola e por aí vai. E temos o getSomeVideo, que vai retornar um vídeo especificamente, adicionando, claro, a latência aqui para você poder ter noção do tempo de resposta um pouco mais demorado. Então, ambos os métodos aqui, o getSomeVideo ou o getRandomVideos, eles retornam um objeto do tipo vídeo. Tá? O segundo retorna somente um, e o primeiro retorna um mapa contendo os vídeos, e vai ter, no caso, o nome deles, tá? O ID deles, aliás, e o objeto vídeo como chave daquele mapa. Ok? Maravilha. Aí temos lá o nosso YouTube Downloader, tá? Que é a classe que vai fazer o download aí desses dados que estão na Third-Party YouTube Library. Então, nós temos aqui o downloader, vai fazer o download do vídeo, ele tem uma chamada aqui API, chama o getVideo e vai conseguir fazer o download do vídeo que tem um ID específico ou dos vídeos populares. E aí temos o proxy, que vai implementar a interface do Third-Party YouTube Library, que é essa interface aqui, ó, que vai ter Popular Videos e getVideo. Então, o proxy aqui ele vai fazer um cache. Então, ele vai cachear todos os vídeos populares e vai cachear todos os vídeos nessa outra lista. Então, aqui, quando a gente chamar lá o Popular Videos, ele vai fazer o quê? Ele vai
verificar se o cache de vídeos populares está vazio. Se esse cache estiver vazio, ele vai e chama o serviço original, o YouTube Service, está aqui. Caso contrário, ele vai dizer, ó, recuperei do cache e retorna aquela lista que já estava em cache. Mesma coisa para o getVideo, ele recupera lá na lista de todos, se tem algum aquele ID que foi passado, ele simplesmente ignora e retorna o vídeo. Caso contrário, caso não tenha nenhum, ele vai lá na API, faz o getVideo pelo ID e põe isso no cache, ó. Cache all put vídeo, coloca lá no cache. Ok? E aí, em que momento isso aqui é chamado? Nós vamos agora para o main, e aí vocês vão ver, ó. Aqui no main, nós vamos chamar esse YouTube Downloader, só que como dependência dele, ele vai ter aqui essa classe, ó, uma implementação da Third Party YouTube Library, que é uma interface. E aí, quais são as duas opções de implementação para essa interface aqui, que é implementada por essa classe aqui que eu mostrei, né? Nós temos essa, que é a classe de fato, que vai fazer acesso ao serviço direto, que ela implementa o Third Party YouTube Lib, e nós temos o proxy, que implementa a mesma interface, Third Party YouTube Lib. Legal? Fazendo isso, a gente consegue o quê? Consegue simular aqui o acesso direto, se eu passar aqui a classe de fato como dependência, ou conseguimos simular acesso com proxy, que é o nosso proxy aqui que implementa a mesma interface. Então, a gente criou duas variáveis aqui, a Naive Downloader, que é o downloader mais inocente, né? E temos a Smart Downloader, o downloader mais esperto. E a gente chama esse método test para essas duas instâncias aí. Então, o que é que esse método test faz? Ele vai contar quanto tempo vai levar para implementar, né, para rodar todas as rotinas que são feitas aqui dentro. Que são o quê? Renderizar vídeos populares, renderizar a página de vídeo, por aí vai. Então, esses métodos que estão aqui dentro, eles vão fazer o quê? Eles vão chamar a API, tá? Para poder fazer as atividades lá principais. Então, quando eu chamo o downloader, que foi o downloader original, né, aquela classe lá original, ela vai fazer o quê? Ela vai adicionar sempre aquela latência, como eu mostrei para vocês, para poder fazer essas ações. Então, tem a latência aqui, getRandomVideos, e tem a latência do getSomeVideo. Se eu chamo o proxy, ele não tem latência alguma, porque ele pega esse mesmo método e retorna o que está em cache, que está em memória, o que vai ser muito mais rápido. Tá? Então, aqui a gente faz as chamadas diversas para poder calcular o tempo, né? Consumir o tempinho aqui com várias chamadas, e depois nós fazemos o quê? Pegamos o tempo novamente e subtraímos pelo tempo original, mostrando o tempo gasto em cada uma das atividades. Aí a gente retorna esse tempo e no final a gente faz o cálculo do tempo que foi salvo através do cache. Então vamos rodar aqui para vocês verem. Aqui está, ó. Está simulando a conexão e simulando a chamada para cada um. Esse tempo aqui que tem esse delay foi colocado propositalmente, tá? E aí nós temos aqui, ó, como se estivesse fazendo download do vídeo e tal. Primeiro sem o cache e depois com o cache. E aí nós temos, ó, a diferença de tempo. Usando o proxy de cache, nós tivemos aqui uma diferença de quase 3 segundos em relação a não usar o proxy de cache. Então, note que para o cliente, como é que foi feita a chamada? Do mesmo jeito, ó. As chamadas não foram alteradas. O que alterou foi esse objeto que é o YouTube Downloader, na instância dele, nós passamos como dependência o proxy, ao invés de passar como dependência a classe original que vai fazer a atividade que você quer. Então, ao invés de passar a classe original, nós passamos o proxy e dentro do proxy é que é feito, sim, as chamadas, é que são feitas as chamadas aos métodos originais. Então, ele faz o intermédio aí entre os dois, colocando aqui nesses mapas de cache que já foi carregado para evitar fazer a chamada novamente ao serviço original, o que demandaria o acesso àqueles métodos, como, por exemplo, o Connect Server, que vai colocar uma latência aqui em cima, ou até mesmo a latência do próprio método que recupera o dado. Ok? Então, para o cliente em si não muda nada, você tem aqui as mesmas chamadas, o que vai mudar é apenas a forma como você declara a dependência da classe que você está instanciando. Ao invés de você colocar a dependência direta para o serviço que você quer chamar, você põe a dependência direta para o proxy.
E o proxy que vai fazer essa intermediação do acesso, fazendo ou um cache, ou um controle de acesso, ou o que você quiser fazer antes daquela chamada. Ok, gente? Ficou claro como é que funciona o padrão proxy? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tá tranquilo, professor. Ok, então vamos seguir, tá? Vamos seguir agora para o nosso padrão decorator. Fechar aqui. No decorator, que também é um padrão estrutural, a gente começa a trabalhar com wrappers, tá? O adapter, de certa forma, ele pode ser considerado também um wrapper, né? Que nada mais é do que a tradução seria invólucros, mas é uma palavra que ninguém usa, então seria uma espécie de coisa que está ao redor daquele objeto, tá? Algo que está em volta de um objeto, é um wrapper. Então a figura aqui fica bem clara em relação a isso. Essa caixinha aqui, não sei nem como eu chamo isso, essa forma aqui, você põe em cima e ele é como se fosse um wrapper, um invólucro, tá? Algo que você encaixa e você consegue encaixar em cima de outras. Então você conseguiria naturalmente, se você tem formas maiores, ir encaixando mais coisas, uma em cima da outra. Então é como se fosse aquela brincadeira de você ter uma caixa, você põe ela dentro de outra caixa menor, põe de outra caixa maior, aliás, você põe ela dentro de outra caixa, enfim, você tem 5 camadas de caixa, e aí quando você vai desembalar o presente, você tem que desembalar 5 caixas para achar o presente que está ali embaixo. Então, é seguindo esse princípio que o decorator funciona. Você consegue colocar novos comportamentos em cima de um objeto que já existe, e você vai desempilhando lá aqueles comportamentos, né, que seriam as camadas do objeto, de maneira fácil. Tá? Então, os nossos wrappers. Tá? Então, qual seria o problema que esse padrão pretende resolver? Né? Então, imagine só que você tem lá uma biblioteca que você quer notificar os outros programas para eventos importantes. Aí você tem lá um notificador, só que você quer que esse notificador ele mande a mensagem para, primeiramente, o e-mail do usuário. E aí depois surgiu a demanda de você mandar a mensagem também para SMS. Ah, mas você queria mandar também para um Facebook ou para um Slack da vida. Então imagine só você ter que implementar sempre manualmente essas chamadas. E aí você pode ter variações. Ah, para esse objeto aqui eu queria mandar só para o Slack. Ah, para esse aqui eu queria mandar só para SMS. Como a gente vai lidar com isso? Então ficaria muito manual esse processo de ter um monte de ifs lá nas suas classes para verificar quem vai receber as mensagens. E aí o legal é que o nosso decorator, ele pode ser feito, ele pode ser usado para isso, tá? Então, outra opção seria você fazer o quê, né? Colocar aqui um notificador e colocar uma herança para cada notificador para que ele faça essa chamada. Só que isso aí seria bem complicado de gerenciar, porque você teria novas heranças a cada notificação que você quer fazer, e para você agregar essas notificações todas num objeto só também seria bem mais complicado. Você teria que ter uma lista de notificadores, algo muito similar ao que a gente viu lá no padrão Observer, tá? Então, qual é a ideia aí? O que é que vai acontecer? Qual o problema, né? Porque lá no Observer a gente tem uma lista só. E aí todo mundo que está lá se inscreve e recebe, né? Aqui, nesse problema que a gente está aqui vendo agora, nós podemos ter várias combinações possíveis de comportamento que será tratado aqui quando o objeto ele for disparado. Então, por exemplo, eu quero uma notificação de SMS só, ou só de Facebook, ou só de Slack. Ah, não, agora eu quero SMS mais Slack. Não, eu quero SMS mais Facebook, mais Slack também. Então, são diversas combinações que você pode fazer, e aí cai naquele mesmo caso de você ter várias heranças com combinações, que não é interessante, tá? Então, aí a gente entra no nosso padrão decorator, que vai substituir a herança através de agregação ou composição. Aí, como é que isso é feito? Ao invés de ter lá uma herança de pai para filho, como a gente conhece, nós teremos uma agregação, como, por exemplo, cliente que tem uma instância do serviço.
Então, notem que boa parte dos padrões que vocês viram, eles tratam de substituir a herança por agregação, tá? Por composição, por uma relação entre objetos. Já que assim você não tem mais aquela limitação de ter que herdar apenas de uma classe. Quando você faz uma composição, você consegue se relacionar com várias classes sem limitações, diferentemente do que acontece na herança, visto que o filho só pode ter um pai quando a gente fala de algumas linguagens, como por exemplo Java, que não tem suporte à herança múltipla. Ok? Então, para fazer o decorator funcionar, a gente vai ter o nosso envoltório, né, nosso wrapper, que vai ser um objeto que tem alguma ação específica e ele vai delegar a ação que ele vai fazer a um objeto que ele recebe. Então, ele basicamente é uma capa que ele vai, uma vez que você chega nele, você vai ter um comportamento que é feito. Ele é muito próximo do padrão visitor, que a gente vai ver ainda semana que vem, tá? Mas ele tem um comportamento diferente, que é em relação a você adicionar comportamentos ao objeto de acordo com o que você acessa naquele momento. Tá? Então, como é que funcionaria aqui? Ó? Nós temos o nosso decorator, tá? Decorator base, que é o base decorator. Ele vai implementar a interface notifier, que tem lá o método send. O método send vai enviar uma mensagem para algum lugar, certo? E aqui dentro do base decorator, você tem o wrap, que é justamente como se fosse lá aquele adaptee, que é o que é adaptado. Aqui no base decorator, você vai ter quem é o cara que está atrás dos invólucros, né, das capas, dos wrappers. Então, quem vai ser adaptado aqui, quem vai ser envolvido no decorator, é o notificador, o notifier. Tá? Então, esse notificador, você vai herdar ele através de um base decorator e você vai implementar o método send, tá? Para enviar uma mensagem. Só que o detalhe é, esse método send, você vai poder fazer esse método tendo o acesso sendo feito por vários decorators diferentes. Então, qual é o grande pulo do gato aqui? Quando você chama lá o método send de um decorator, ele vai chamar o send do seu pai, que no caso aqui é o base decorator, e vai chamar o send SMS, que é o SMS dele. E aí você vai ter, por exemplo, o Facebook, ele vai chamar o send, vai chamar o send pai e o send Facebook. Mesma coisa para o Slack. E aí lá no notificador, o que é que você pode ter aqui? Ó? Você pode escolher. Se o notificador tem o Facebook ativo, eu chamo lá o Facebook Decorator e chamo o set notificador, o que foi configurado, Facebook Decorator. Se eu tenho o Slack habilitado, eu chamo aqui o Slack Decorator e ele passa esse stack, que é o notificador, sendo o Slack Decorator. Então, note que isso aqui é importante, você tem a instância do notificador, note que isso aqui não é uma classe abstrata, tá? É uma classe concreta. Essa instância do notificador, ela vai ser transformada através do decorator. Então, é como se eu pegasse a instância crua, que é essa notificador aqui, e colocasse uma decoração nela. Por isso que é decorator o nome. Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, a gente faz, se essa booleana for true, qual vai ser a decoração que eu vou adicionar a essa instância notificador? Agora eu vou adicionar aqui, ó, new Facebook decorator, passando a instância notificador como parâmetro. E como o Facebook decorator herda do notificador, ela retorna um objeto que é compatível com o notificador original. Então, a gente substitui a instância original, que era o notificador, pelo Facebook Decorator. Então, note que aqui ele está sendo um wrapper, um invólucro, né, para esse notificador. Então, aqui eu tenho o notificador no primeiro nível, e aqui em cima eu vou ter, ó, o nosso Facebook Decorator envolvendo o notificador. Estão vendo aqui, quando eu faço a criação do objeto, ele envolve o notificador. E aí, quando a aplicação faz a atribuição do notificador, ao invés de passar esse raiz aqui, que seria o notifier, ele vai passar o Facebook Decorator, que é o nosso wrapper. Então, quando ele passar isso aqui, na hora que ele chamar dentro dele o método send, ao invés de somente mandar a lógica da mensagem, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar também um SMS, se for um SMS Decorator.
ou vai mandar uma mensagem no Facebook, se for um Facebook Decorator, tá? Então, o Decorator nada mais é do que você fazer um wrapper dentro de um objeto, você conseguir meio que decorar o objeto com algum comportamento específico de acordo com o que você colocou aqui, ok? Essa é a ideia do nosso Fire, aqui usando o nosso Decorator. Então, nós temos aqui a estrutura do padrão. Então, nós vamos ter o cliente com o componente que vai executar alguma ação, o componente concreto que vai implementar essa interface aqui, e nós temos o Decorator base, que vai ter o método compatível com o componente concreto. E é aqui que vai acontecer o quê? A chamada ao componente original, a chamada a esse componente concreto, ao execute dele, mais o que vem dos decorators. Tá? Então, o decorator vai fazer aqui a execução do que ele tem que fazer, chamando o super, que é o base decorator, mais o que ele tem que fazer de extra. E aí, com isso, a gente consegue fazer essa brincadeira de ter uma classe concreta, e aí depois eu vou criar vários decorators para ele. E aí, um grande detalhe que é bem interessante, como eu falei lá no início, eu posso ter vários invólucros, né? Eu tenho lá um wrapper, várias camadas. Eu pego uma camada, jogo aqui, depois jogo outra camada em cima, como se fossem várias caixas, uma dentro da outra. É isso que está acontecendo aqui, ó. Então, a gente tem o quê? O componente A é o new component, que é um componente concreto, esse carinha aqui, tá? Depois tem o componente B, que é um decorator em cima de A. Estão vendo aqui, ó? Então, é um wrapper em cima aqui de A. É como se eu tivesse aqui, ó, várias camadas. Eu tenho A, que está aqui. Vamos botar A. Deixa eu botar maior aqui. Ops. Eu tenho A, que está aqui. Opa. Aqui temos o nosso A. Aí, ó, A vai ser agora encapsulado por esse carinha aqui, que é B, que é um decorator. Então, ele vai ter aqui, ó, B encapsulando A agora. Aqui o B. E olha que interessante, eu criei um C agora, e o C é um decorator para B. Então, o C está encapsulando, está sendo um wrapper para B. Então, o C vai ser isso aqui, ó. Olha que legal. Temos o C aqui. E aí, o que é que significa dizer isso? Olha que interessante isso aqui agora. Quando eu chamo o execute do C, ele vai fazer o quê? O execute do C, ele vai chamar o execute de quem é o pai dele, mais o que ele faz de extra. Então, ele faz aqui o seu trabalho extra e vai chamar o pai dele, que é B. Tá? O B, ele vai fazer o quê também? Por tabela. Ele vai fazer o quê? Tem extra e vai chamar o super dele, que é A. Então, isso vai fazer com que em camadas aqui, né, em cadeia, você tem essas chamadas aqui. Primeiro executa a lógica de C, depois a lógica de B, depois a lógica de A. Porque nós temos aqui 3 wrappers, temos 3 decorators, né? 3 decorações. Então, aqui entra naquele exemplo que eu falei, como se tivesse uma caixa dentro da outra. Então, você executa. Se eu chamo o C.execute, ele vai chamar a lógica dele, depois chama quem é o super dele, que é o B, depois o B, como é um decorator de A, ele vai chamar A também. E aí, como o A não tem mais ninguém para chamar, ele só chama o super lá e acabou. Tá? Então, isso é bem interessante, porque você consegue criar uma execução que é aninhada aqui com várias camadas. Então, você pode ir adicionando comportamentos através da criação de decoradores, como foi o caso aqui, ó. Criamos um decorador que recebe A e outro decorator que recebe B. E o mais legal é que cada um desses decorators pode fazer uma ação diferente, tá? E aí que dá mais flexibilidade ainda para a nossa aplicação. Legal? Então, aqui tem um exemplo mais concreto, tá, gente? Para vocês terem noção. Então, o que é que temos aqui nesse exemplo concreto? Temos um data source, que é uma fonte de dados. Essa fonte de dados vai escrever dados e vai ler dados de algum lugar, tá? E aí temos os nossos decorators. Então, aqui eu tenho lá o file data source, que é justamente o arquivo lá com o nome do arquivo, e o método para escrever dados e ler dados, que seria o nosso base decorator, tá? Nossa raiz aqui. Nosso decorator concreto.
E temos os decorators que podem ser implementados aqui, que podem ser agregados ao nosso modelo. Por exemplo, encryption e o compression. Então, o que é que significa dizer isso? Quando a gente cria aqui um data source decorator, que é o nosso base, que vai referenciar esse file data source aqui por tabela, né? O que é que vai acontecer? Se eu usar o raiz, ele vai simplesmente chamar aqui write data ou read data sem fazer nenhuma ação no meio. Né? Porém, se eu pegar esse objeto aqui, adicionar e criar um decorator como esse encryption, e depois, no resultado disso, eu criar um outro decorator como compression, a gente vai adicionar duas camadas de ações, de comportamentos que esse objeto deve ter. O primeiro comportamento seria, quando escrever algum objeto, faça a encriptação, né, a criptografia desse objeto. E quando for ler, faça a decriptografia, a decifragem desse objeto. O mesmo vale para o compression. Quando for fazer a escrita, comprima esse dado. Quando for fazer a leitura, descomprima, né? Faça a descompressão desse dado. Esses dois podem ser combinados. Se eu pegar um e criar como sendo a fonte, né, na dependência dela, o outro decorator. Tá? A gente pode fazer essa brincadeira de colocar várias caixas uma dentro da outra. E aí o que aconteceria nesse caso? Quando você escrever o dado, ele vai encriptar e comprimir para depois salvar esse dado lá na lógica padrão do nosso decorator base. Ok? Então isso é muito legal porque você consegue adicionar comportamentos alternativos a um objeto apenas através da criação desse wrapper. Então você consegue criar várias implementações aqui de decorators que vão adicionar algum comportamento específico a essa sua classe. Tá? Então deixa eu mostrar aqui o exemplo para ficar mais claro para vocês, tá? Como é que funciona esse padrão de fato, o nosso decorator. Então esse exemplo é o mesmo que eu vou mostrar aqui. Esse exemplo ele vai fazer a brincadeira de comprimir o dado e encriptar o dado, né, de fazer a criptografia do dado usando o padrão decorator. Então nós temos o que aqui? Temos um data source que vai ter os dois métodos write data e read data, que vão simplesmente escrever dados e ler dados. Temos a classe de serviço comum, que seria o que vocês teriam naturalmente, né, que seria o quê? Uma classe simples que implementa a data source, tá aqui a implementação dela, vai escrever dados, chama lá o output stream, dá um write lá no file system, no file output stream, pronto, escreveu aqueles dados no arquivo. Vai ler dados, pega lá do arquivo, lá dá um read no buffer e faz lá a leitura do arquivo, transformando o texto que está no arquivo para string. Super simples, é o que vocês estão acostumados a fazer para ler e escrever arquivos. Tá? Então isso aqui seria a implementação crua, sem decorator. Agora vamos adicionar decorators a essa brincadeira aqui. Vamos adicionar decorações a isso. Então, eu tenho lá o meu Data Source Decorator, que é o meu decorator base. O decorator base, ele implementa a mesma interface lá do Data Source, que é justamente a interface que a gente implementa nesse File Data Source. Tá? A interface que vai fazer a atividade final lá do negócio. Então, o nosso Base Decorator, que é esse Data Source Decorator, ele implementa essa interface. E aí ele tem o objeto que ele vai ser o invólucro, né? O objeto que ele vai se envolver em cima, que ele vai fazer aquele wrapper, que a gente chamou aqui de wrappy, tá? O objeto que está sendo envolto aqui no caso. E aí nós temos o write data e read data, que vão chamar o quê? Simplesmente o write data e read data do objeto que é o nosso objeto envolvido, sem nenhuma lógica adicional, ok? Então, o nosso decorator base, ele simplesmente aponta para a classe que eu vou envolver e chama os métodos dela aqui no write data e read data. Caso você quisesse colocar algum comportamento padrão que deveria ser feito, não teria problema, daria para fazer também aqui, dentro dessa opção aqui, ó, do próprio método write data ou read data. Mas, nesse caso, a gente optou por fazer o quê? A configuração do que é mais específico dentro dos decorators. Então, no base decorator, no base decorator, ele faz o quê? Ele simplesmente chama lá os métodos da interface original, tá? Da classe original, sem nenhum comportamento extra. E aí vamos para os decorators. Então, por exemplo, o encryption decorator vai ter aqui, ó, a implementação do
base decorator, que é o nosso data source decorator, ele vai estender esse data source decorator, tendo aqui a implementação dele do write data. Então, qual a diferença aqui no write data? Ele vai chamar lá o write data do super, que é o nosso base decorator, só que o dado que foi passado, ele não vai ser o dado plano, vai ser o dado criptografado. Então, ele tem esse método encode, que vai criptografar esse dado usando o base 64, né, o base 64, e vai salvar, vai se certificar que esse dado que foi escrito chamando esse write data que veio dessa classe aqui, ele vai ser escrito usando o base 64. E da mesma forma, quando eu faço lá o read data, no decode, lá na hora de recuperar o dado, além de chamar o super read data, ele chama o super read data e quando recebe esse resultado, ele chama o decode, que vai decriptografar o dado que foi cifrado inicialmente usando base 64. Ele vai fazer o processo inverso, né, de pegar aquele dado que está em base 64 e passar para a versão plana dele, para você conseguir ler aquele dado de maneira clara. Maravilha. Esse aqui é o nosso decorator para cifragem, né, para encryption. Temos o decorator para também compression. Então, lá no compression, nós temos lá no write data, além de escrever o dado chamando super, nós temos aqui dentro do dado que vai ser escrito uma compressão. Então, é feita a compressão aqui, usando essa classe de flatter output stream, que vai usar um nível de compressão de 6 aqui, e vai comprimir esse dado, tá? De acordo com o que foi passado. E temos o decompress, que vai fazer a lógica inversa para decomprimir aquele dado, né? Para descomprimir esse dado e obter a versão original dessa informação. Então, o decompress ele é chamado no read data e o compress é chamado no write data. Até então, tranquilo, a gente tem essas duas classes que poderiam trabalhar isoladas, a compression decorator e a encryption decorator. Agora, o grande benefício de usar o decorator vai ser visto agora. Lá no main, você tem aqui, ó, nós podemos chamar isso em cascata. Olha só que legal. A gente cria, por exemplo, o compression decorator. Note que no compression decorator ele recebe como dependência aqui um data source. Um data source, ele pode ser tanto um data source decorator que implementa um data source, ou pode ser qualquer um dos seus decorators, já que elas implementam um data source decorator que implementa, por sua vez, o data source. Ou até mesmo pode ser um file data source direto, caso você não queira usar o decorator, tá? Então, aqui no meio, olha só como funciona, como fica legal. Nós vamos instanciar primeiro o compression decorator, tá aqui, passando como dependência dele o encryption decorator. Maravilha. No encryption decorator, eu vou passar como dependência dele o file data source. Então, o que é que significa isso? Que quando eu for chamar aqui esse write data, ele vai fazer aquela brincadeira de várias caixas uma dentro da outra. Ele vai escrever o dado primeiramente, chamando aqui o compression decorator, ele vai chamar esse write data. Esse write data vai fazer o quê? Vai chamar o super write data, e o super aqui quem vai ser? Justamente o source, ó, quem foi passado por parâmetro. Então, ele vai chamar aqui, nesse caso inicial, compression decorator, vai chamar o write data do encryption decorator, passando para ele o dado comprimido. E aí, quando isso chegar lá no encryption decorator, ele vai chamar aqui, já vai receber esse dado comprimido aqui e vai escrever no super dele. Quem é o super dele? O file data source. E esse file data source, quando ele for chamado, ele vai receber já o dado, além de comprimido, também encriptado. Então, eu fiz o encode aqui, ó. E aí ele vai chegar no super dele, que é o nosso file data source. Então, chegou aqui que ele vai escrever esse dado, esse data que chega aqui, ele já vem comprimido e já vem encriptado. E aí, quando ele escreve aqui, ele já escreve o dado que ele recebeu tranquilo, sem problema nenhum. Mesma coisa vale para o processo de leitura. Quando eu dou um read data, chamando, por exemplo, esse que foi aqui, ó, o primeiro, que é esse encoded, que foi instanciado assim, ele vai fazer o processo inverso. Ele vai recuperar o dado, vai decriptar o dado e depois vai decomprimir o dado, né, descomprimir o dado para obter a versão original. Então, olha só que legal. Quando eu rodar aqui, nós temos aqui a versão codificada, encoded, e a versão decodificada do dado que foi gerado. Então, esse dado que foi gerado foi isso aqui, ó. Nome, salário, John Smith, 1000, Steven Jobs, esse valor.
Então, nós temos aqui, ó, esse dado é o dado original, o input, a versão codificada e comprimida aqui no caso, né? E a versão decodificada está aqui de volta. A gente conseguiu fazer esse processo através dessa brincadeira aqui do nosso decorator. Então, a gente faz o quê? Pega o objeto original, que é esse aqui, e sai adicionando camadas. Pus a primeira camada aqui, que é a encryption. Depois eu pus a segunda camada, que é o compression. E aí tudo que acontece de comportamento vai ser feito em cadeia. Então você pode se perguntar, isso parece muito chain of responsibility, né? Você tem uma cadeia de coisas acontecendo. Aí a diferença é que ao invés de você ter uma cadeia fixa, como é o chain of responsibility, já que você vai ter sempre aqueles passos um depois do outro chamando próximo, aqui os objetos não conhecem próximo, ninguém sabe quem é próximo, são objetos independentes. Tá? Encryption decorator, ele não faz ideia que existe um outro decorator aqui na ideia de próximo. Ele tem essa fonte que é quem ele está herdando. A mesma coisa o nosso compression decorator. Ele funciona de maneira independente e ele tem esse super aqui que é o seu pai, é o decorator base dele. Tá? Então, usando a herança, a gente conseguiu fazer essa brincadeira de adicionar comportamentos, combinar comportamentos de classes que inicialmente eram independentes através do uso do padrão decorator, fazendo esse wrapper, esse invólucro de cada objeto. Então, ao invés de ter lá, por exemplo, tudo dentro do file data source, a questão de criptografia e de compressão aqui dentro, nós podemos ter isso de maneira separada, sendo adaptado usando o nosso decorator. Legal? Alguma dúvida, gente? Até aí tá tranquilo, professor. Tranquilo, Ilma? Tá tranquilo, professor. Maravilha, então. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só falar lá no chat, tá? Não deixem de ver o material lá no Classroom, porque a gente tem bastante coisa lá. Então, para agora, o próximo foco, né? Tem essa atividade, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa atividade, cuja entrega é dia 26, que envolve Decorator, Proxy e Adapter. Tá? Então, vocês têm esse sisteminha aqui, o Pizza Shop, que vai exigir que vocês façam a implementação desses 3 padrões. Já foi dado uma colher de chá muito grande em relação ao Adapter. O Adapter já está mais ou menos implementado lá. Tá? Basta vocês identificarem ele. E essa é a primeira atividade. E aí, para a semana que vem, que é a nossa semana que vai ser mais puxada, digamos assim, a nossa semana final, tá? Recomendo que vocês já comecem a ver esses primeiros vídeos aqui envolvendo o Command e o Visitor, que está aqui, tá? Vejam esse material. E temos a atividade também, que fica lá para o final da semana que vem, que vai ser a aplicação do Command, Visitor, Facade e Mediator. Então, na próxima quarta, infelizmente, a gente pegou o feriado na sexta, 2 vezes seguidas, então a gente vai ter que fazer na quarta-feira também uma aula mais longa, tá? Que vai cobrir esses padrões que estão colocados aqui, o Command, Visitor, Facade e Mediator. Ok? Então tem essas videoaulas envolvendo os 2 padrões, tá? O Facade e Mediator e o Command e Visitor. Então eu peço que vocês assistam esses vídeos antes da nossa aula da quarta-feira para que a gente possa fazer mais uma revisão geral, já que são 4 padrões para abordar. E teremos também na mesma quarta-feira, então a ideia é fazer em 1 hora no máximo esses 4 aqui, essa revisão dos 4. Teremos a apresentação dos projetos finais na quarta-feira que vem, tá? E aí será por volta das 2 da tarde, né, por aí, para vocês mostrarem o que vocês fizeram em relação à aplicação dos padrões em uma linguagem diferente. Ok, gente? Tá certo, professor. Tranquilo, professor. Então, até semana que vem, bons estudos. Qualquer dúvida é só falar no chat, que eu estarei disponível. Maravilha? Certo, tranquilo. Tranquilo, professor. Agradeço, professor. Valeu. Valeu, então. Bom restinho de semana para vocês. Um Feliz Natal. E até a semana que vem. Valeu, professor. Feliz Natal. Feliz Natal.